O Pará tem brega, tem a rocha, tem o mercado ver o peso e tem desgraça. Livro de hoje, Moscou, Edir Augusto, esse livro que eu ganhei do querido Jorge Filiolini. Li num dia, porque ele é pequenininho, tem 65 páginas, 65 páginas, mais o outro. A gente, dele, do Edir Augusto, a gente já resenhou aqui o Psica, que o Murilo vai deixar aqui no link para vocês. E vamos falar um pouquinho então desse livro, que é um livro curto também, e eu acho que ele é muito bem fundamentado na obra, no projeto literário que o Edir Augusto se propôs a fazer, que é fazer essa narrativa que ao mesmo tempo é econômica e crua pra caramba, tem uma certa poesia e pretende mostrar o lado violento, né, do Pará, o lado tipo tipo, desgraceiro do caramba que é a região ali. Bom, esse aqui teve uma orelha assinada pelo Cacá Carvalho. Cara, o que é Cacá Carvalho? É o Jamanta, cara? É o Jamanta, né? Não é o Jamanta? O Jamanta não morreu. Eu acho que é ele, né? Eu acho que é o Cacá Carvalho, acho que é o Jamanta. Não lembro, acho que é ele. Bom, beleza. Tem uma orelha assinada por ele. É um livro narrado em primeira pessoa, já diferentemente do Psica, que foi narrado em terceira. E é uma história de uns meninos que ficam ali durante as férias na Praia do Mosqueiro, que é uma ilha, na verdade, perto de Belém, e que era a ilha que o Edir Augusto conta aqui na introdução, que é a ilha da infância dele, a ilha que ele visitava, que era um lugar de paz, de sossego, etc. E aqui ele conta como uma ilha que ainda assim é um lugar muito bonito, mas que é um lugar que está degradado pela violência. Então, o narrador desse livro aqui é um menino, que parece que adolescente, assim, numa idade talvez pré-vestibulando, alguma coisa do tipo. E ele tem um grupo de amigos assim que saem tipo, barbarizando por aí. Então o livro já abre com o grupo de amigos dele assim tocaiando um casal assim de namorados ou de paquera, e os caras vão lá, tipo, roubam os dois e estupram os dois, assim, né? Enfim, né? Também tem isso no Pará, né, cara? Assim, tipo, é muito foda falar isso, assim, porque teve uma vez que um desses textos feministas assim falou uma parada assim que eu fiquei pensando e falei, porra, tá aí, né? Que fala assim, ó, o maior medo do cara ir pra prisão é ser estuprado. É o medo que a mina sente o dia inteiro na rua, tá ligado? Isso cara, isso aqui me pegou meio fundo no coração, assim, cara. No Pará, irmão, você pode ser estuprado mesmo se for um cara, velho. Os caras vão, tipo, tirar uma jeba do meio das calças, cara, e enfiar no teu buraco aí, cara. Então, cara, sinistro pra caramba, pra dizer o mínimo, né? E aí eles ficam fazendo isso. E aí o menino que narra, ele tá afim de uma menina, que é a Graça. E aí ele tá ali tentando, flertando com ela o tempo inteiro, tentando ver o que desenrola, ao mesmo tempo que ele sai fazendo merda com os amigos, lá roubando, assaltando, aí joga uma pelada, dá um golpe, aí vai tirar a forra com alguém que zoou com a irmã de não sei quem, sabe aquela coisa que gangue de amigo faz, assim, né? Uma coisa que acho que todo mundo viveu na adolescência em maior ou menor grau. Assim, você pode não ter tido uma gangue de amigos assaltantes, nada do tipo, mas certamente você tinha um grupo de amigos que falava assim, vamos pegar o maluco daquele colégio ali, que aquele maluco ali mexeu com não sei quem, a gente vai ali agora tirar satisfação com ele, tu vai lá, espera o maluco na porta do colégio, faz aquelas coisas assim. Acho que todo mundo meio que passou por isso. Ou tô viajando? Acho que não, né? Beleza. Não é uma coisa que... Bom, enfim. E aí nesse estilo super econômico do Edir, ele vai desenvolvendo a história entre esses momentos de felicidade, de lazer, de férias de julho, com essa violência marginal, esse banditismo pequeno, mas que é um banditismo que é muito pequeno, muito inferior ao Psica, por exemplo, que é umas coisas de tipo de assassinato, injúria de vingança e morte e tal, mas ele vai evoluindo lentamente para algo maior. Não tão lentamente, porque o livro só tem 65 páginas, mas lentamente no sentido que dentro do ritmo próprio do livro, que é esse, né? Então, assim, eu acho que o que o Edir Augusto pretende com o Psica e com o Moscou são coisas muito parecidas. Eu só acho que muda o grau de intensidade. Eu acho que o Psica é mais over, assim, e o Moscou ele é um pouco mais tranquilo, nada tranquilo na verdade, mas ele, em comparação com o Psica, acho que qualquer coisa é bem tranquilo.
mas ele é mais comum, né? E eu acho que justamente por ele ter essa violência comum, eu acho que ele acaba até aproximando mais um leitor de fora, não só de fora da geografia, mas de fora dessa cultura, né? Então acho que ele entende. Que é uma coisa que a literatura do Rio fez em muito, assim, de explorar, por exemplo, o Giovanni Martins, assim, de falar daqueles contos dele, assim, de sair com os amigos para fumar maconha, furar catraca de ônibus, esse tipo de coisa. Uma coisa menos drástica, e aí por isso mesmo você acaba entendendo um pouco melhor o que ele se pretende fazer com aquilo, entende aquilo como uma coisa mais próxima da realidade do que o Psica, que tem, sei lá, 100 páginas e acaba tendo muita ação, muita violência, e um leitor mais avisado pode achar que aquilo ali é só forçação de barra do autor e não a longa pesquisa que o Edir, enquanto radialista, enquanto jornalista, fez desses crimes que acontecem ali na região dele, de Belém, da Ilha do Mosqueiro e tal. Ele chama de Moscou. Ele falou que ele chama de Moscou com W no livro porque o W é o M virado de cabeça para baixo. Ele fala dessa inversão, dessa carnavalização, né? Coisas que as coisas se invertem, se distorcem, né? Perdem o referencial. Como para ele a própria geografia do lugar perdeu o referencial da infância dele para a vida adulta. Bom, então acho que essa é a ideia geral do livro. Eu achei esse livro. A única coisa que eu não gostei desse livro mesmo assim foi o final dele. Eu acho que o final ele poderia ter desenvolvido de uma outra forma, mas também entendo que é uma escolha legítima. Tá? Não vou falar sobre o que é o final, não vou dar spoiler, mas se alguém passar por ele eventualmente, sabe que o meu comentário é esse. Assim, poderia ser feito de outra maneira, mas é uma escolha legítima, é uma escolha acertada do autor. Só achei que ele entra em alguns lugares que já foram amplamente explorados por outras literaturas de qualidade muito inferior à literatura do Edir, que eu acho que é uma das literaturas que mais me entusiasmam hoje no Brasil. Desde que eu descobri o Psica, eu acho que eu estou bem embolado com o que ele escreve. E gosto disso assim dele, sabe? Então acho que ele está bem acima dos outros escritores que eu vi publicarem coisas parecidas. Então acho que ele poderia ter alcançado uma excelência maior do que esse final sugere, tá? E fora isso, cara, eu acho que não tem mais muito o que falar, porque, de novo, ele é um livro que segue a temática e o estilo da obra do Edir. Então, se você conhece a obra do Edir, isso aqui acaba virando uma outra história. Se a obra do Edir eventualmente for compilada num volume único de obras, que é uma coisa que seria completamente possível de ser feita, porque os livros dele são todos pequenininhos assim, muito bem poderiam ser novelinhas que ganhariam áreas de contos numa compilação desse tipo. Né? Como são os contos, por exemplo, do Murilo Rubião, que dentro dos livros de contos dele ganham uma unidade, mas fora eles ganham tons assim de faixa de um mesmo disco. Né? A obra tem uma unidade temática. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, inclusive. Eu acho formidável o cara que consegue manter uma ideia e ainda assim conseguir ser pertinente, conseguir ser bem sucedido sem virar um maneirista de si mesmo, né? sem cair nas obviedades da própria obra, o que eventualmente acaba acontecendo. Eu acho que se você escreve por tempo bastante, né? Aquela coisa como é que é do Batman, né? Você morre o herói, você vive bastante para se tornar o vilão. Eu acho que isso acaba acontecendo na literatura de uma maneira geral. O cara que escreve por muito tempo, eventualmente ele vai acabar caindo nos próprios clichês, nos próprios maneirismos, e vai transformar a própria literatura dele uma versão inferior da própria literatura por esses caminhos que ele resolveu percorrer excessivamente, né? Então acho que é isso. Bom, fiz um comentário muito preliminar sobre esse livro. É um livro curtinho pra caramba. Eu acho que o que você pega de legal dele, para além da história, são essas coisas que são corriqueiras, assim, de dia a dia, que você pega da vida do cara. Então, tipo, o maluco gosta além de todas as gírias locais, que é sempre muito legal tentar descobrir o que é, né? E você entende mais ou menos pelo contexto o que é cada palavra, e a linguagem econômica que acaba se tornando poética em algum lado, né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, que o cara tenta dormir e ele não consegue, né? Então ele fala assim, deitei para dormir, mas quem disse? Né? Então quer dizer, quem disse que eu não consegui dormir? Mas ele economiza a língua e fala
coloca um traço de oralidade que ao mesmo tempo é um traço poético pra caramba dessa prosa dele, né? Então, sempre escolhas muito válidas. E essa coisa de férias, assim, né? Tipo, entrar no carro de umas pessoas, fazer uns amigos na praia, entrar no carro, pegar uma carona e ir para outro lugar, conhecer as pessoas, paquerar umas minas, jogar uma bola, dar uma facada em alguém, tipo, são coisas de férias, né? Que acontecem às vezes. Então acho que é legal, assim, o cara tipo, leva o maluco pra ver heavy metal, fala, não tem pagode? Você não tem pagode, tem heavy metal. Você, heavy metal é legal, dá raiva por dentro. É isso, né? Enfim, tem isso. Então, mais uma história fenomenal de Edir Augusto aí. Recomendo para todo mundo que quiser ler, até se não quiser vomitar tanto que nem vomita lendo Psica, leia essa história, que é uma história mais tranquilinha, e aí a gente conversa depois. Já leram Moscou? Querem comentar alguma coisa sobre Moscou? Comentem aí que a gente já conversa, beleza? Se inscreva no canal, dá um joinha, comenta aí, um abraço galera, tchau!